sou a Dora, seja bem-vindo ao Livros e Pão. E antes de eu começar o vídeo, eu já devo pedir desculpas aqui, porque em termos técnicos esse vídeo não vai estar muito diferente dos meus vídeos do início do canal, porque, falando em termos técnicos, né, tive vários problemas técnicos, então essa foi a luz que deu pra trazer aqui hoje. De todo modo, hoje estamos aqui para falar de Lições, do Ian McEwan, que é o mais novo livro dele, e que também é um livro grandinho, de responsa. E Lições foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras e traduzido por Jório Dauster. E eu tive a sorte de receber esse exemplar da Companhia das Letras, então eu não podia deixar de falar sobre ele aqui. Além desse livro, o único outro livro que eu já li do Ian McEwan foi o Na Praia, que eu adorei. E a partir da leitura desses dois livros dele, já deu pra sacar uma coisa que o autor faz muito bem: tratar de temas complexos, com delicadeza e ousadia. E guarda essa informação um pouquinho, porque eu vou falar mais disso adiante no vídeo. Mas antes disso, vamos pra sinopse. O Lições é basicamente a versão do Ian McEwan daquele filme, Boyhood, porque a gente acompanha a história do Roland, que é o personagem principal, desde a infância até o final da vida. Só que o livro é escrito misturando o passado e o presente, então demora um pouquinho para você se adaptar ao ritmo da narrativa e entender quem está narrando e de onde e quando está narrando esse personagem. Ou seja, demora um pouquinho para você entender qual é a versão do Roland que está narrando naquele momento. Mas uma vez que você entende, tudo flui muito bem. E é curioso porque, além de ter esse objetivo de captar a vida, o livro acaba captando também vários gêneros literários. O início do livro é muito parecido com romance policial, por exemplo. Só que depois, o livro se aproxima de um livro de história, de uma biografia, de um diário e assim por diante. De certo modo, eu acho que Lições acabou tendo um pouquinho do Ian McEwan mostrando os músculos, sabe? Como se o Ian McEwan estivesse dizendo: olha só como eu escrevo bem em qualquer estilo. De todo modo, tem meio que duas histórias centrais que dão início ao livro e que permanecem até mais ou menos a metade. Uma delas sendo a vivência do Roland no internato masculino, em especial as polêmicas aulas de piano que ele teve, e por outro lado, o Roland já adulto, com um bebê, e tendo que lidar com o fato de que a esposa os abandonou. E por abandonou, eu quero dizer sumiu do mapa mesmo, tipo, falou essa vida não é pra mim e chispou. E é justamente por causa dessa história que o início desse livro parece sim um suspense, ou então um policial, que nem eu disse antes. Porque você fica meio na dúvida do que realmente aconteceu ali entre a esposa e ele e fica tentando juntar as peças junto com a polícia. E o nome dessa ex-esposa do Roland é Alissa. E uma vez que ela os abandona, ela acaba virando, na verdade, uma escritora de muito sucesso. O sucesso dela é quase imediato, assim, ela estoura e ela entra praticamente de imediato para o cânone literário da Alemanha, além de ser muitíssimo celebrada internacionalmente. Então, para onde quer que o Roland vá, tem o livro dela na livraria mais próxima. E uma coisa que o Ian McEwan aponta diversas vezes nesse livro, e que eu raramente vejo escritores de sucesso e do alcance do Ian McEwan falando, é sobre como aquilo que eles escrevem pode afetar as pessoas sobre quem eles escreveram aquilo. Explicando um pouco melhor, ele fala sobre o que acontece quando as pessoas veem um retrato seu em um personagem, né, sendo que elas não necessariamente concordam com aquele retrato. Ou simplesmente quando elas veem um lado seu que elas reconhecem, mas que não gostam, sendo exposto para todo mundo. E nisso acaba acontecendo outra coisa muito interessante também, porque o Roland, ele começa a ler todos os livros dela, então ele não perde um lançamento dela. Em todos ele reconhece as pessoas da vida da Alissa ali. Então ele reconhece personagem tal, que lembra muito a mãe dela. Ele reconhece a cidade tal, que parece a cidade em que ela morou. Então ele reconhece o cachorrinho tal como sendo uma alusão, na verdade, à gata que a Alissa teve na vida real. E assim por diante. Só que ele não se reconhece nos livros. Então, ele sempre pega o livro na expectativa de que, putz, agora finalmente esse vai ser o livro em que eu apareço, em que a Alissa vai escrever sobre mim. E a Alissa nunca escreve sobre ele. Então acaba que a cada novo livro que ela lança é tanto um alívio como uma frustração pro Roland, porque ela nunca escreve sobre ele. Será que ele foi tão irrelevante assim na vida dela, apesar deles terem tido um filho juntos? Que beleza, ela abandonou, mas assim, sabe, rolou algo ali ainda. E essa personagem da Alissa foi uma personagem muito importante também, porque ela permitiu que Ian McEwan elaborasse sobre feminismo, sobre paternidade, sobre abandono e sobre outros assuntos muito relevantes a partir da perspectiva de um protagonista masculino que viu nisso o mudar do tempo, né? O passar do tempo conforme ele vivia. E um desses outros aspectos que perpassa o livro todo é o abuso. E é aí que entra aquela primeira história que eu mencionei. Porque quando o Roland entra nesse internato masculino,
mais ou menos a partir de uns 11 anos de idade, ele começa a construir uma relação esquisitíssima com a professora de piano. Então começa com ela sendo muito rígida e dando repreensões muito incabíveis para ele, e depois parte para um toque acidental das pernas, uma mão ali, um carinho ali, até que chega a hora que eles trocam um beijo. Ou melhor, que ela rouba um beijo dele. Então ele mostra, enfim, como a situação foi crescendo e cada vez mais se tornando uma questão na vida do Roland. Mas o que eu achei genial da escrita do McEwan quanto a esse assunto é que ele entende que para o Roland, como ele era uma criança, ele sentia que tinha algo errado, claro, ele intuía aquilo, mas ele não conseguia compreender o que era. E ele via aquilo como se fosse o amor. Então ele acaba construindo toda a ideia de amor dele baseada naquilo. E o Ian McEwan consegue retratar isso muito bem. Ele escreve com uma maestria que consegue equilibrar o nosso receio, como leitoras, de estar lendo aquilo, de saber exatamente o que aquilo significa, com uma perspectiva do personagem ainda muito inocente, que faça sentido para ele e que não fique nem passando a mensagem errada, de que aquilo não é abuso, porque é, mas que também não seja uma escrita panfletária, tentando passar uma lição de moral a cada linha. E agora, por exemplo, quando eu vim falar desse tema, eu já falei de cara que é abuso. Mas o Roland, o personagem, só consegue falar isso e só consegue perceber isso quando ele já está numa idade muito mais velha. Ou seja, a gente acaba acompanhando todo esse processo de mudança da visão do personagem sobre aquilo que aconteceu com ele. O Ian McEwan respeita o tempo do personagem. Isso faz com que a gente possa entender mais a fundo o que realmente rolou ali entre ele e a professora e como isso acabou modificando para sempre o caráter do Roland. E só ressaltando aqui mais uma vez, o Ian McEwan não passa pano nenhum para a escrota da professora, mas ele consegue escrever de um modo que você entenda como o personagem poderia ter ficado apaixonado por ela, entendeu? E aqui entra novamente a potência de ter essa história contada pelo ponto de vista de um protagonista masculino. Porque ele teve que aprender a desconstruir muito do que ele foi ensinado em casa e também ele teve que aprender a equilibrar as lições de tempos passados com a lição do tempo presente. E agora, partindo disso, eu vou falar um pouquinho da minha interpretação do personagem do Roland. Então você pode ter analisado de um jeito totalmente diferente do meu, mas o meu pitaco é o seguinte. Eu entendi que por ele ter se destacado do piano, porque ele era um pianista muito habilidoso, e isso acabou chamando a atenção da professora para ele, me pareceu que depois desse contato deturpado, ele ficou com medo de ser excelente em qualquer outra coisa na vida. Então, apesar dele ser um pianista incrível, ele abandona os estudos e se conforma em tocar num restaurante de um hotel. Ele é um ótimo poeta, mas ele não quer ser um poeta excelente, então ele prefere escrever propagandas e publicar um poema ou outro de vez em quando. Ele é um ótimo ficante, mas ele não quer ser um excelente namorado, e assim por diante. Enfim, me parece que o Ian McEwan escreveu de um modo que o trauma causado nele pela babaca do piano fizesse com que ele tivesse todos esses bloqueios ao longo da vida. E outra coisa bem bacana do livro é como ele vai passando por vários acontecimentos históricos e mostrando como isso afetou as pessoas que vivenciaram eles. E mostrando também, na verdade, como as pessoas vivenciaram esses momentos de modos completamente diferentes uma das outras. Desde a queda do Muro de Berlim até a Covid, por exemplo. Então tem passagens muito ricas sobre o Roland visitando a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, sobre a Margaret Thatcher no poder, sobre as guerras em que o pai dele lutou, sobre o Brexit e tudo mais. Então, para quem gosta de história, o livro é um prato cheio nesse sentido. Mas para quem não gosta, pode ser algo um pouco aborrecido às vezes. Tiveram várias passagens do livro que eu sinto que permaneceram comigo até agora. Na verdade, eu acho que eu ainda tô carregando um pouquinho da vida do Roland comigo. Mas tem uma passagem especial que eu não poderia deixar de mencionar, porque essa passagem é como se fosse o suprassumo, assim, do Ian McEwan, de tudo que ele escreve. Que é quando Roland vai até um rio com o objetivo de jogar as cinzas da sua segunda esposa, que pediu especificamente que ele jogasse elas lá, e que especificou também que ela não queria que o outro ex-marido dela tivesse qualquer envolvimento naquilo, porque ele era um escroto. Só que, como o vaso ruim não quebra, esse ex-marido escroto segue o Roland até lá, porque ele quer jogar as cinzas da ex-esposa no rio. Ele acha que ele que tem esse direito sobre o corpo dela ainda, sobre as cinzas, ao invés do que ela mesma escolheu. Então esse momento, que era pra ser muito lindo e especial, acaba não sendo tão lindo assim. E nessa parte da história, o Roland já tá velho, então ele tá com um corpo realmente cansado, um corpo bem mais frágil do que era antigamente. E esse outro cara também, só que aí eles começam a brigar fisicamente mesmo. Porrada comendo solta. Então a cena é hilária, tensa e muito triste ao mesmo tempo.
E se isso não é o Ian McEwan, eu não sei o que é. Essa passagem foi maravilhosa, ela me fez sentir todas as emoções do mundo. E só de lembrar dela agora eu ainda fico tipo, carambolas. E não é que isso podia acontecer mesmo? E outras duas passagens que eu lembro agora também, que são sensacionais, é quando o Roland vê a Alyssa pela primeira vez depois que ela abandonou ela e o Lawrence. Ele vê ela pela primeira vez por acidente, na verdade. Eles não marcaram de se encontrar, só que aí nessa queda do Muro de Berlim, ele avista ela num café. E não tem nem como eu falar mais além disso, mas é um daqueles momentos em que, né, você tipo, tem a sua vida jogada ali na sua cara e você precisa agir ou deixar passar. E, enfim, o Ian McEwan narra com maestria tudo isso. E a outra passagem, por outro lado, é quando ele e a Alyssa finalmente marcam de se encontrar, já no final da vida dela, né? Então eles marcam de se encontrar e botar o papo em dia. Só que esse papo, né, são décadas e um filho que ela nunca realmente quis conhecer. E é através da personagem da Alyssa que eu acredito também que o Ian McEwan faz vários comentários em relação à própria escrita dele e à crítica que permeia ela. Eu lembro que tem uma hora que ele fala, através da voz da Alyssa, né, pelo menos na interpretação, que quando você escreve já há muito tempo e você tá nos olhos do público, né, já há muito tempo, por mais que você inove a cada livro, as pessoas já estão cansadas de você. Elas já te rotularam como isso ou aquilo, então é isso, agora você meio que já foi enterrado vivo como escritor. E Lições é um livro que tem tanta coisa pra falar, mas tanta coisa, que eu poderia fazer um episódio de podcast inteiro só pra falar desse livro. Mas como os vídeos aqui, nas vídeo-resenhas, têm um formato, eu vou tentar me ater a esse formato. Mas eu posso dizer que esse livro foi facilmente a minha melhor leitura do ano até agora. Eu achei muito bom mesmo. Eu acho que se você se deixa ficar imerso na história, é uma leitura que vale muito a pena. Mas, né, você tem que ter em mente que esse é um calhamaço e a divisão dos capítulos desse livro é uma divisão um pouco cansativa porque demora muito para um capítulo fechar, já que uma memória meio que vai se sobrepondo à outra, acaba que esse livro, na verdade, tem pouquíssimos capítulos e tem mais partes que são enormes, cada parte poderia ser um livro. E uma coisa para sempre levar em mente também é que esse livro é o retrato de uma vida. Então, por mais que às vezes você pudesse querer que tal passagem tivesse sido mais desenvolvida, que tal personagem tivesse tido uma resolução melhor com o outro, me parece que o Ian McEwan tentou retratar as coisas como são na vida mesmo. Então tem coisas que você acaba nunca realmente lidando com, tem pessoas que você perde contato, que você não sabe mais o que aconteceu, e tem histórias da sua vida que ficam subdesenvolvidas mesmo. Só que nessa é uma faca de dois gumes, porque acaba sendo tanto o ponto mais charmoso do livro, como o ponto mais frustrante. Eu senti que ele deu uma corridinha ali no final do livro e eu queria saber mais. Eu queria entender se a Alyssa atendeu o último pedido dele ou não. Eu queria saber mais sobre a vida do Lawrence, que é um fofão. Enfim, algumas outras pequenas coisinhas ali. E agora já estamos no final do vídeo e para responder a clássica pergunta aqui do canal de que pão seria Lições, hoje eu digo que Lições é um, rufem os tambores, muffin inglês. E esse vai ser um motivo bem peculiar, vai ser uma das descrições mais, eu acho, alucinadas que eu já fiz, mas é porque vários cozinheiros, a grande maioria dos cozinheiros, concorda que o muffin inglês não pode ser cortado ao meio por uma faca, e sim que você deve separá-lo delicadamente com um garfo. E eu acho que é justamente esse o retrato de uma vida que o Ian McEwan faz aqui. Porque ele não diz, pá, a vida foi isso e foi aquilo. Ele mostra que a vida foi um pouco disso, um pouco daquilo lá, e voltou para aquilo ali, e foi para colar, mas pegou um pouquinho disso aqui, enfim, várias costuras do tempo. Então no final acaba que o muffin inglês é um pão com muito espaço para várias interpretações e várias revisitações também. Você pode aproveitá-lo de vários modos e com vários recheios. Então essa foi a resenha aqui de hoje. Se você gostou, por favor, deixe seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal e comenta aqui qual o seu livro favorito do Ian McEwan, se é que você já leu um livro dele. E se você não leu, me fala se você ficou curioso ou curiosa ou curiose para lê-lo. Então é isso, até mais!